Jorge Luiz Borges e Ernesto Sábato já eram dois monumentos da literatura latino-americana no ano de 1978. Ambos argentinos divergiram quanto à realização da Copa do Mundo daquele ano em seu país. Antes de tudo, é preciso saber que Argentina era aquela no final dos anos 70. O país vivia uma ditadura sob o comando de Jorge Videla. Comandante entre 1976 e 81, Videla foi o primeiro presidente após o golpe militar que depois Maria Estela Martínez de Perón, que, na condição de vice, havia sido alçada à presidência após a morte do marido, Juan Domingo Perón, em 1974. Isabel, inclusive, foi a primeira mulher a ter o título de presidente, excetuando-se rainhas ou primeiras ministras. Videla comandou um dos estados mais sangrentos entre as ditaduras latino-americanas. Estima-se mais de 30 mil pessoas mortas ou desaparecidas. Seu regime se notabilizou por censura, tortura, perseguição a opositores, enfim, violações aos direitos humanos de todos os tipos. A ditadura argentina se estenderia ainda até 1983. Foi nesse contexto que futebol e política se tornaram uma coisa só. O regime viu a Copa do Mundo de 1978 como o evento ideal para usar a seu favor. Assim, a repressão e o medo da perseguição do Estado seriam acobertados sob a euforia e a esperança do povo em ver o país conquistar sua primeira Copa do Mundo. Enquanto gritam gol, abafam os gritos dos torturados e assassinados. É o que diz Stella Carlotto, presidente das Avós da Praça de Maio, no documentário La História Paralela. No plano intelectual, os autores adotavam posições divergentes. Borges, do alto de seu desinteresse por futebol, demonstrava seu desprezo em declarações como: a organização do Mundial só servirá para aumentar os preços. Por isso, durante o campeonato pretendo afastar-me de Buenos Aires, rumo a qualquer parte que não se fale em esportes. Contudo, não eram os esportes em geral que não agradavam Borges, que apreciava, por exemplo, o boxe. Era mais o futebol mesmo que o autor considerava um esporte muito estúpido. O autor de ficções atentou: deixem de baboseiras, a pátria não é o futebol, a pátria é o tango e o doce de leite. Já Sábato via a realização da Copa no país como uma real possibilidade de transformação social despertada pelo engajamento da população por uma causa comum. A partir da conquista, o povo passaria a ter maior autoestima, o que propiciaria melhores condições de vida a todos. Borges era uma voz dissonante, já que a opinião de Sábato era compartilhada pela maioria da população argentina naquele momento. Mas Borges, que, como Sábato, havia no primeiro momento elogiado o golpe de Estado contra o peronismo, o que dizem impediu que fosse laureado com o Nobel de Literatura, resolveu fazer uma intervenção no mesmo dia em que o Scratch argentino estrearia na Copa do Mundo diante da Hungria. No auge de seus 79 anos, marcou em Buenos Aires uma de suas concorridas palestras para começar no mesmo momento do jogo. Grupos nacionalistas tentaram impedir a realização da tertúlia, já que esses conservadores encararam o evento como uma afronta ao patriotismo e ao próprio regime, do qual Borges, assim como Sábato, já haviam se afastado quando se deram conta da forte repressão. Borges venceu e proferiu sua palestra no dia 2 de junho de 1978, intitulada A Imortalidade. Se ópio do povo o elemento de identidade nacional, o fato é que a seleção de futebol liderada por Mário Kempes também venceu. Sobre o triunfo, Sábato escreveu o seguinte: oxalá este merecido triunfo da nossa equipe sirva para levantar o ânimo do nosso povo para objetivos mais transcendentes, para criar as bases de uma nação de verdade, para nos permitir erguer um país, onde haja telefones que funcionem, hospitais que sirvam, professores que sejam pagos honradamente e com teto. Oxalá não nos contentemos com o triunfo meramente esportivo e acreditemos que somos uma grande nação. Numa competição recheada de polêmicas, a vitória da equipe argentina levou Videla a ser aclamado pela multidão presente ao Monumental de Núñez. Foi das mãos do ditador que a taça de campeões do mundo foi entregue ao esquadrão argentino. A menos de 1 quilômetro dali, militares torturavam presos políticos num dos maiores centros de detenção, a Escola de Mecânica da Armada. Alguns presos relataram ouvir os gritos de gol.
Curiosamente, a vitória da esquadra levou à derrota da nação, já que deu sobrevida ao regime ditatorial, que se perpetuou até 1983. Em texto nomeado O Imortal, presente no livro O Aleph, Borges escreveu: a morte, ou sua alusão, torna preciosos e patéticos os homens. Estes comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam pode ser o último. Não há rosto que não esteja por dissolver-se como o rosto de um sonho. Tudo entre os mortais tem valor do irrecuperável e do inditoso. Entre os imortais, ao contrário, cada ato e cada pensamento é o eco de outros que no passado o antecederam, sem princípio visível, o fiel presságio de outros que no futuro o repetirão até a vertigem.